Você já perdeu algo que tem valor? É possível que você já tenha vivido uma experiência desse jeito. Eu lembro que eu estava de férias e eu estava junto com Silvana numa região de praia, e à noitinha, quando foi chegando a noite, um senhor começou a andar na praia com um instrumento em toda a areia da praia, de um lado para o outro, tal, e eu não sabia o que ele estava fazendo com aquilo. E aí eu lhe perguntei: o que o senhor está procurando, o que está vendo, perdeu alguma coisa? Aí ele disse assim: eu não perdi, eu estou aqui na tentativa de achar. Isso aqui é um instrumento que identifica metais com uma certa profundidade de areia. E eu falei: o que o senhor acha aqui? Eu acho muita coisa, acho relógio, acho aliança, acho joias. Às vezes as pessoas perdem coisas de muito valor e cai na areia e não consegue encontrar, e com esse instrumento aqui eu consigo resgatar coisas perdidas. Nós gostamos de ganhar, nós gostamos de conquistar. Nenhum de nós gosta de perder. Seja uma coisa simples, seja uma coisa de valor, nós não gostamos de perder. Ninguém gosta de perder. Existem alguns tipos comuns de perdas na nossa vida. Existem perdas de vários âmbitos. Por exemplo, existem pessoas que experimentam perdas materiais. A palavra de Deus narra a história de Jó, e a Bíblia diz que, narrando a história de Jó, que de repente veio um vento muito forte do deserto, atingiu os 4 cantos da casa e ela desabou. E a palavra de Deus nos diz que naquele processo de notícias, a cada momento vinha alguém dizendo: Jó, você perdeu os seus camelos, você perdeu o seu gado, você perdeu isso, você perdeu aquilo. A palavra de Deus vai narrando as muitas perdas que Jó sofreu. E a gente fica imaginando, porque a gente lê no livro de Jó, no capítulo 1, que Jó era um homem muito rico, mais rico de todos os homens do Oriente. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, tinha muita gente a seu serviço, e a Bíblia diz que num dia começou a haver uma sucessão de perdas. Perdeu seus bens, Jó ficou sem os seus bens materiais, e lógico que na vida de muita gente, esta tem sido uma situação que se repete. A perda material é uma possibilidade, mas também existe a perda física. Paulo, ele experimentou perdas físicas. Ele diz assim, ele escrevendo a respeito das suas perdas, ele diz assim: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. E nesse texto da carta aos Coríntios, ele vai descrevendo todas as circunstâncias que ele viveu e as perdas que ele sofreu. Existem perdas de afetividade, perdas afetivas, como aconteceu na história de Davi, e a Bíblia diz que ele perdeu Jonatas, um amigo muito especial, um amigo muito importante. Lá em 1 Samuel a Bíblia diz assim: os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. E isso foi uma experiência de perda muito significativa, muito pesada na vida de Davi. Mas além de perdas materiais, físicas e afetivas, existem perdas espirituais, como Judas, que vendeu a sua lealdade a Jesus,
Pedro que o negou. A palavra de Deus nos informa sobre isso em Marcos 14 e Mateus 26. Marcos 14 diz assim: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. E ali foi uma experiência de perda espiritual muito grande. Mateus 26, 34 diz: respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E isso aconteceu na experiência de Pedro. São perdas, perdas e perdas. Mas na minha infância, eu lembro que nós cantávamos uma canção e repetíamos essa canção muitas vezes. E essa canção tinha a seguinte letra: perder os bens é fatal, perder a saúde é mais, perder a alma é perda tal que não se alcança jamais. Eu não sei se você lembra dessa canção, é uma canção muito antiga e a música é mais ou menos assim: perder os bens é fatal, perder a saúde é mais, perder a alma é perda tal que não se alcança jamais. Perder a alma é perda tal que não se alcança jamais. É possível que você já tenha vivido perdas de bens. É possível que você já tenha até experimentado a perda da saúde em algum momento da sua vida. Mas o que você não pode admitir jamais é perder a alma. Porque bens e saúde podem ser readquiridos, mas a perda da alma pode ter custo eterno. A perda da alma pode ter consequências eternas. Por isso, nós não podemos, de maneira nenhuma, negociar com a nossa alma. Quando nós falamos de perdas, e nenhum de nós está livre de viver experiências de perda na sua vida, quando nós falamos de perdas, nós precisamos lembrar de 2 valores muito importantes. As perdas nos ensinam 2 valores muito importantes. Primeiro, quando eu perco, eu reconheço a minha humanidade. Eu reconheço que sou humano. Todas as vezes que eu vivo alguma experiência de perda, é como se eu ouvisse uma voz me lembrando que eu não sou Deus, que eu não sou perfeito, que eu preciso depender da graça do Senhor todos os dias, que eu preciso das manifestações da misericórdia de Deus na minha vida todos os dias. Certa vez, Deus levantou um profeta para chegar diante do rei Davi e dizer para Davi o seguinte: Davi, você perdeu. Não foi exatamente com essas palavras que Natã falou para Davi, mas quando Natã disse: esse homem é você. Quando Natã disse: Davi, você pecou. Davi, você se distanciou da vontade de Deus. É como se Natã estivesse dizendo: Davi, nessa você perdeu. Sabe o que Davi fez? Ao invés de tentar se justificar, dizendo que perdi nada e tal, a Bíblia diz que Davi se humilhou. Davi reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado ao Senhor, pediu perdão a Deus. E sabe o que Deus fez? Deus restaurou a vida de Davi. Queridos, quando a gente perde, a melhor coisa que a gente tem a fazer é reconhecer as nossas perdas e buscar no Senhor a restauração para a nossa vida. Foi nesse contexto que Davi escreveu o Salmo 51, quando ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Em nenhum momento Davi tentou se auto-justificar,
E em nenhum momento ele tentou apresentar a Deus alguma credencial para que ele pudesse então receber de Deus alguma bênção. Não, ele diz: tenha misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo as tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E ele continua no Salmo 51, depois você pode ler todo esse salmo, ele vai descrevendo a intensidade do seu pecado e a verdade do seu arrependimento. E olha que a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era segundo o coração de Deus por causa de impecabilidade. Ele não era segundo o coração de Deus porque ele não errava. Mas ele era segundo o coração de Deus porque mesmo errando, ele se humilhava, ele buscava restauração, ele buscava o perdão de Deus. É possível que a expressão errar é humano seja usada por muita gente como simplesmente uma justificativa para os seus erros. Mas, querido, mais do que uma justificativa para os nossos erros, reconhecer a nossa humanidade e reconhecer que nós temos a possibilidade de errar, significa buscar em Deus recursos espirituais para sermos restaurados por Ele. E nesta noite, se você está numa condição de erro, quem sabe você tenha se desviado do caminho, quem sabe nesta semana você tenha andado fora dos propósitos do Senhor, quem sabe de alguma maneira você tenha se desviado da vontade de Deus nesse momento. É tempo de voltar, é tempo de dizer: Senhor, eu transgredi as tuas leis, Senhor, eu não obedeci a tua palavra, eu reconheço que eu não deveria ter feito o que fiz, tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das misericórdias, apaga as minhas transgressões. E se você fizer isso com sinceridade de alma, com verdade no coração, assim como Deus fez na vida de Davi, certamente Ele há de fazer na sua vida também. Então, em primeiro lugar, as perdas me ensinam que eu sou humano. Eu e você passamos pela possibilidade de erro e passamos pela possibilidade de perdas. Mas em segundo lugar, uma segunda importante lição que as perdas me trazem é que eu preciso valorizar o que tenho. Saber que eu vou perder deve me ensinar a valorizar aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. Sabe, queridos, tem um ditado que diz que a gente só sabe o valor quando perde. E de fato, algumas pessoas só reconhecem o valor da família quando perde a família. Enquanto tem a família, enquanto está na comunhão, enquanto está vivendo dentro de casa com a esposa, com os filhos, só sabe ver defeito e fazer exigências. E aí olha para o lado de fora, vê um mundo de possibilidades. Você conhece a síndrome, né, da grama mais verde. Olha o jardim do outro e o jardim está sempre florido, está sempre bonito. É muito fácil a gente olhar à distância e achar que lá fora é maravilhoso, até que a gente chega lá. E a gente descobre que lá existem tantos problemas quanto cá. A gente só descobre o valor da família quando perde a família. A gente só descobre o valor da esposa, do marido, dos filhos, quando a gente vive uma experiência de perda. Não faça isso. Não espere perder a sua família para então você dar valor à sua família. Tem gente que só dá valor à saúde quando perde a saúde. Só dá valor à igreja quando perde a comunhão da igreja. Só dá valor aos amigos quando eles se distanciam por conta daquilo que fazemos. Só dá valor ao tempo quando já não há mais tempo. Só dá valor aos recursos quando já não os tem em suas mãos. Valorize
o que você tem, enquanto você tem. Tem um escritor chamado Tim Hammond, que ele diz o seguinte: muitas coisas atraem os meus olhos, mas poucas atraem o meu coração. Eu não sei como que estão os seus olhos e como está o seu coração, mas no livro de Jó, capítulo 31, há uma expressão muito significativa da palavra de Deus, que expressava a preocupação de Jó com os seus olhos. Jó 31, verso 1 diz assim: fiz um pacto com os meus olhos. Fiz um pacto com os meus olhos. Na experiência de Jó, ele fez um pacto por causa de um problema específico. Ele diz assim: fiz um pacto com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma virgem? Cada pessoa tem uma área de fragilidade. Cada pessoa precisa entender o que atrai o seu coração. O seu coração é susceptível a que tipo de situação? E na medida em que você descobre qual é a área do seu coração de fragilidade, você precisa fazer um pacto com os seus olhos. No caso de Jó, ele diz: fiz um pacto com os meus olhos, como, pois, fixaria em uma virgem? Talvez esse não seja o seu caso. Talvez você precisa fazer um pacto com os seus olhos para não fixá-los naquele celular de primeira geração que o seu colega de turma comprou. Ou você precisa fazer um pacto com os seus olhos para não desejar aquele carro que o seu vizinho comprou. Ou você precisa fazer um pacto com os seus olhos para não desejar a conta bancária do outro. Você precisa fazer um pacto com os seus olhos para não se permitir ser atraído por aquilo que o seu coração tem como fragilidade. Hoje nós vamos aprender um pouco com a vida de Bartimeu, entendendo que todos nós podemos vivenciar experiências de perdas. E se você olhar à sua volta, você vai encontrar pessoas que experimentaram muitas perdas. A descrição do verso 46 a respeito de Bartimeu diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando nós olhamos para esse primeiro momento na vida desse homem, a gente descobre que esse homem viveu experiências de perdas muito sérias. Ele perdeu a sua visão. Por conta disso, ele perdeu condição de sobrevivência a partir do seu próprio trabalho, a partir do seu próprio esforço. Ele perde sua dignidade, sem recursos, e colocado à beira do caminho. Isso dá a ideia de alguém que está à margem da sociedade. Ele vive pedindo esmolas para se sustentar. É possível que você conheça pessoas que estejam vivendo uma situação parecida com ele. Mas como Bartimeu, o que nós podemos aprender? Quando nós chegamos nesse ponto de necessidade, de carência e de perdas, o que nós podemos fazer? E eu tenho aqui algumas coisas importantes para dividir com você nesta noite. Primeiro, como Bartimeu, creia e busque o poder da presença de Jesus. Olha o que o texto da palavra de Deus nos diz. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo antes de receber, é necessário crer, é necessário buscar com fé, é necessário
ir ao encontro de Jesus, e foi exatamente isso que Bartimeu fez. Ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali. Certamente ele já tinha ouvido dos milagres de Jesus, do poder de Jesus, de como Jesus tinha cuidado da vida das pessoas, e ele percebe que aquela era uma oportunidade especial para a sua vida, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada tinha acontecido na sua vida, mas ele vê na pessoa de Jesus uma oportunidade de mudança. Isso faz com que ele creia no poder de Jesus, se mova em direção a Jesus, busque a Jesus com fé, clame a Jesus com seu coração cheio de esperança. Em segundo lugar, como Bartimeu, enfrente todos os obstáculos para chegar a Jesus. A Bíblia diz, no verso de número 48, que muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas não conseguem chegar a Jesus por vergonha e constrangimento. O que as pessoas vão falar? O que os meus amigos vão dizer se eu tomar uma decisão de fé e receber a Jesus como meu Salvador? E na minha faculdade? E tem muita gente que fica aí pensando na opinião alheia, no que os outros vão dizer ou deixar de dizer. A Bíblia diz que enquanto as pessoas diziam para Bartimeu ficar quieto, ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos ultrapassar os obstáculos, e ainda que as pessoas dizem: o mestre está ocupado, não grite, deixa Jesus em paz. A gente precisa ultrapassar todos os obstáculos. Quais são os obstáculos da sua vida? Quais são as dificuldades para que você clame a Jesus nesta noite? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ultrapasse os seus obstáculos e busque a Jesus com um coração cheio de fé. Em terceiro lugar, acredite que você é importante para Jesus. A Bíblia diz no verso 49 assim: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Jesus ouviu, parou e chamou. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, mudou a sua agenda. Ele estava indo e de repente ele muda a agenda, para e diz: chama o cego, manda ele vir aqui. E agora aquelas mesmas pessoas que diziam: não incomode o mestre, agora eles disseram: olha, Jesus está te chamando, vai lá, ânimo, levante-se, alguma coisa especial pode acontecer na sua vida. E agora diz a palavra de Deus que ele vai a Jesus. Mas antes de ir a Jesus, há uma outra lição importante. Como Bartimeu, livre-se dos acessórios e apegue-se ao essencial. No verso de número 50 diz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aquela capa de Bartimeu certamente significava muito para ele, porque o mendigo, ele geralmente tem uma capa onde ele se abriga no frio, se abriga na chuva, onde ele guarda os seus pertences. Aquela capa tinha significados múltiplos na vida de Bartimeu. Mas quando ele ouviu que Jesus estava lhe chamando, a palavra de Deus nos diz que a primeira coisa que ele fez foi lançar sua capa ao lado. Pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Aquela capa devia estar suja, feia, talvez mal cheirosa, mas era aquilo que era precioso para Bartimeu. E diz a palavra de Deus que ele lança de si
a sua capa. A esperança de que Jesus poderia resolver a sua situação é tão grande que aquilo que era um acessório é jogado de lado para que ele pudesse apegar-se ao essencial. Sabe, queridos, tem muita gente que já reconheceu a necessidade de Jesus na sua vida, mas ainda não tomou a decisão por causa dos acessórios. Quais são os acessórios que estão te impedindo de chegar a Jesus? Quais são os acessórios que ainda estão prendendo a sua vida? É tempo de lançá-los fora, para que você possa se apegar àquilo que é essencial. Eu poderia citar aqui algumas capas, alguns acessórios. Tem gente que está preso à tradição religiosa. Não, porque a minha família é tradição religiosa, a minha família durante a minha vida toda, a gente sempre caminhou nessa direção, então eu vou permanecer na tradição da minha família. Querido, tradição religiosa não leva ninguém para o céu, querido. Joga fora essa capa da tradição religiosa, volte o seu coração para Jesus. Outros dizem assim, não, porque eu já tenho uma religião. Eu tenho uma religião na minha vida. Religião não leva ninguém para o céu. Volte seu coração para Jesus. Outras pessoas estão revestidas de preconceitos. Também não leva ninguém para o céu. Esta é uma capa que tem impedido muita gente. Outros estão presos aos seus amuletos, achando que essas questões são capazes de trazer paz para o seu coração. Jogue isso fora. Outros estabeleceram pactos espirituais e estão presos a esses pactos espirituais. Nesta noite Deus quer te libertar desses pactos espirituais, para que você possa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Lança fora. A capa de Bartimeu, de uma certa forma, sugere tantas questões que estão impedindo as pessoas de um encontro com Jesus, que atrapalham, que criam obstáculos para que você chegue a Jesus. Apegue-se a Jesus de Nazaré, porque nesta noite, assim como ele fez com Bartimeu, ele está chamando você. Eu estou terminando a mensagem, mas eu gostaria de falar umas duas coisas importantes para você nesse final de mensagem. Primeiro, decida abrir os seus olhos espirituais. No verso de número 51, a Bíblia diz que Jesus perguntou para Bartimeu, o que quer que eu te faça? E ele disse, mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Nesta noite, Jesus quer abrir os seus olhos. Bartimeu escolheu um novo caminho, uma nova visão de vida. Bartimeu escolheu ver. Tem um adágio popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E isso tem aplicação espiritual, porque tem muita gente que está vivendo longe de Jesus, mas não quer ver. Mas nesta noite, você precisa querer ver. E quando Jesus perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu disse, eu quero ver. Eu quero que a minha visão espiritual seja deixada para trás. Eu quero começar uma visão nova. Nesta noite, o Senhor quer restaurar a sua visão também. Por último, escolha um novo caminho para a sua vida. Diz o verso de número 52, que Jesus respondendo para Bartimeu, vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho.
Você quer seguir Jesus pelo caminho? Porque Jesus, ele não curou Bartimeu apenas para que ele pudesse ter uma nova visão. A cura de Bartimeu foi física, foi emocional, foi espiritual. Agora ele não precisava mais daquela capa, ele não precisava daquela esmola, ele não precisava mais ser guiado por outros, ele não precisava mais que outra pessoa o levasse nessa ou naquela direção. Agora diz a palavra de Deus que ele tem uma nova visão, ele recuperou a visão, e recuperando a visão, ele passou a seguir a Jesus. Diz o texto, seguiu a Jesus pelo caminho, curado, sem capa, de pé, ele agora podia seguir um novo caminho na sua vida, ele podia seguir a Jesus, e é isso que ele quer fazer na sua vida nesta noite também. Assim como na experiência de Bartimeu, nesta noite, você também pode tomar a decisão de se erguer dessa prostração. Nesta noite você pode tomar a decisão de lançar de si a sua capa. Nesta noite você pode tomar a decisão de seguir a Jesus pelo caminho. Eu quero orar a Deus pela sua vida, por aquilo que Deus tem falado ao seu coração, e eu sei que eu estou chegando em muitos lares e muitas pessoas com circunstâncias diferentes. Mas nesta noite, assim como na história de Bartimeu, Jesus está aqui e Ele diz: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Na experiência de Bartimeu, era uma cegueira física. E na sua experiência, o que é preciso fazer nesta noite? Vamos orar? Feche os seus olhos. Onde você está, na sua sala, no seu quarto, quem sabe numa cama de hospital, ou mesmo dentro de uma penitenciária, eu não sei aonde eu estou chegando nesse momento, mas Deus sabe e Deus conhece o seu coração. Então nesse momento, feche os seus olhos e fale com Jesus. Ultrapasse todos os obstáculos que têm te impedido de chegar a Jesus, porque Ele está de braços abertos. Ele diz: levante-se, venha, venha. E Ele lhe pergunta: qual é a sua necessidade? O que queres que eu lhe faça? Este é o momento desse encontro com Jesus, e é o momento da restauração de Deus na sua vida. Vamos orar juntos? Ó Deus bendito, nosso Pai, Tu conheces, ó Deus, os corações, e Tu sabes das necessidades. Por isso, ó Deus, nesta noite, nós queremos pedir, ó Deus, que assim como na experiência de Bartimeu, corações estejam sendo tocados pela Tua palavra, que não haja obstáculos, ó Deus, impedindo ninguém de chegar a Jesus, e que nesse encontro com Jesus, o Senhor possa realizar milagres na vida de cada pessoa, Deus, que nesse momento se quebranta diante do Senhor, e com o coração cheio de fé está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Traga, Deus, renovo, traga, Deus, restauração, traga, Deus, neste momento, vida nova, caminho novo. E nós queremos, ó Deus, pedir que esse momento seja momento de perdão, seja momento de cura, de libertação, que esse seja o momento, ó Deus,
da ação poderosa do Teu Santo Espírito na vida e no coração de cada pessoa que tem sido alcançado nesta noite pela Tua palavra. Tu conheces, ó Deus, cada coração. Por isso, ó Deus, realiza esta obra de restauração na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, nós queremos orar a Deus pela sua vida, você que nesta noite tomou esta decisão de fé. Nós queremos orar a Deus pela sua vida, queremos pedir ao Senhor que cuide da sua vida. Nosso ministério de oração quer orar pela sua vida, nosso ministério de integração quer fazer um contato com você, e se nesta noite você convidou Jesus para este encontro, se você orou com certeza de alma, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, nós queremos que você faça contato conosco. Nós vamos colocar aqui um QR Code, você pega o seu celular e clica aqui que você vai ser encaminhado para uma página, e aí eu queria que você escrevesse o seu nome, colocasse o número do seu telefone e clicasse na decisão que você está tomando, porque nós queremos fazer contato com você ainda esta semana, queremos cuidar de você, queremos caminhar juntos para a glória de Deus. Se você tem dificuldade com o QR Code, não tem problema, aqui embaixo nós temos o número do WhatsApp da igreja, 2606-3323, mande um recado para nós dizendo: eu também quero seguir a Jesus, assim como Bartimeu, eu também quero seguir a Jesus, e nós vamos entrar em contato com você, e nós vamos orar juntos, e caminhar juntos, porque nós cremos que é assim que nós andamos na presença de Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, eles vão voltar e nós vamos encerrar o culto desta noite cantando sobre o maravilhoso olhar de Jesus, porque Jesus olhou para Bartimeu, convidou Bartimeu, e quando alguém é alcançado por esse maravilhoso olhar, a sua vida é transformada. Então nós vamos terminar a celebração desta noite repetindo esta canção que fala sobre esse cuidado, esse maravilhoso olhar do Senhor na nossa vida. E a nossa oração é que você possa viver esta comunhão com o Senhor Jesus e que você se permita andar na presença dEle. Ele está de braços abertos para alcançar a sua vida também. Nós vamos adorar ao Senhor dizendo: eu andei triste, difícil foi o meu caminho, até que encontrei Jesus, e o maravilhoso olhar de Jesus restaurou o meu ser, todo o meu viver. Este é o maravilhoso olhar do Senhor. Vamos adorar? Até que
bênção podermos desfrutar do olhar maravilhoso do Senhor na nossa vida. Saber que em qualquer tempo e em qualquer circunstância, os seus olhos de amor e de bondade estão sobre nós. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por esta bênção. Ele não apenas restaurou a visão de Bartimeu, mas Ele olha por mim, Ele olha por você. O olhar do Senhor é maravilhoso. Ó Deus bendito, nosso Pai, obrigado, Deus, por esta noite tão especial. A Tua palavra que compartilhamos, a segurança em Cristo, a bênção de sabermos que não estamos sozinhos em nosso caminho, seguimos a Jesus. E nós te adoramos, ó Deus, pela perfeição do Teu amor que se manifesta em nossa vida todos os dias. Continue conosco no decorrer de toda esta semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então aproveite esse momento final do culto, inscreva-se no nosso canal. Nós temos muito conteúdo para compartilhar com você, e aí você vai poder acessar a todos os conteúdos que estão lá no canal, e compartilhe desse vídeo com outras pessoas. Dê um like para a gente saber que você gostou dessa programação, e se você clicar no sininho, todos os dias nós temos vídeos novos e a gente coloca lá para que você seja notificado. Então clique no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, e vai ser uma bênção muito grande para nós tê-lo nesta nossa caminhada. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana.